No Teatro de Operações do Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial, a geografia era um combatente ativo. Vistos de cima, os atóis se apresentam como anéis de areia e vegetação, cercados por águas de baixa profundidade sobre barreiras de coral. Para os estrategistas do Império do Japão, essa formação natural não era apenas uma característica topográfica, mas a fundação de sua doutrina defensiva. Recifes de coral eram um escudo perfeito. Essas estruturas, construídas ao longo de milênios, formavam uma barreira submersa, irregular e cortante, que se estendia por centenas de metros a partir da linha da praia. Para as forças de invasão americanas, esse obstáculo natural representava um problema tático de enormes proporções, que a tecnologia de desembarque convencional não conseguia solucionar de forma eficaz. A estratégia japonesa para a defesa de suas ilhas-fortaleza era calculada com precisão. Os comandantes imperiais sabiam que as lanchas de desembarque padrão, como a lancha de desembarque para veículos e pessoal, ou LCVP, necessitavam de uma profundidade mínima de água para operar. Os recifes de coral garantiam que essa profundidade não existisse perto da costa. Mapas táticos japoneses, elaborados com conhecimento íntimo do terreno, mostravam os recifes não como um obstáculo, mas como um componente integral do sistema defensivo. Eles eram a muralha externa de uma fortaleza. A artilharia, os morteiros e os ninhos de metralhadora eram posicionados não para cobrir o mar aberto, mas para concentrar seu poder de fogo na área exata onde as lanchas de desembarque seriam forçadas a parar. A arrebentação, a centenas de metros da areia. Essa dependência da geografia transformou a natureza em um soldado silencioso e implacável. O Japão contava com coral para canalizar, atrasar e expor seus inimigos. Qualquer força de assalto seria obrigada a desembarcar suas tropas na água, muitas vezes com nível chegando ao peito, para então vadear lentamente em direção à praia. Durante esse avanço penoso, os soldados estariam completamente vulneráveis, movendo-se em velocidade reduzida, carregando equipamentos pesados e sem qualquer cobertura. As marés, um fator imprevisível, apenas agravavam o problema. Uma maré baixa poderia expor ainda mais o Recife, aumentando a distância que os fuzileiros precisariam percorrer a pé sob fogo inimigo. Para os defensores japoneses, era um campo de tiro ideal, projetado pela própria natureza e otimizado pela engenharia militar. A doutrina defensiva imperial estava, portanto, ancorada na premissa de que nenhuma força mecanizada poderia cruzar essa barreira natural de forma eficiente. O plano era aniquilar as ondas de assalto na água, transformando a zona entre o Recife e a praia em um matadouro. As fortificações, as casamatas de concreto e as trincheiras interligadas eram a última linha de uma defesa que começava muito antes, no limite afiado do coral. A confiança japonesa nessa estratégia era absoluta. Eles haviam transformado ilhas como Tarawa, Saipan e Peleliu em fortalezas consideradas impenetráveis, onde a própria terra parecia lutar ao seu lado. O que eles não previram foi que a engenharia americana estava desenvolvendo uma solução projetada especificamente para tornar essa vantagem geográfica irrelevante, uma máquina capaz de tratar o coral não como uma barreira, mas como uma rampa de acesso direto ao coração de suas defesas. A ferramenta padrão para o assalto anfíbio americano era a lancha de desembarque para veículos e pessoal, a LCVP, também conhecida como barco Higgins. Este veículo havia provado seu valor na Europa, depositando homens e máquinas com eficiência nas praias da Sicília e da Itália. No Pacífico, contudo, ele encontrou um adversário para o qual não fora projetado, o Recife de Coral. Para os fuzileiros a bordo, o som de metal raspando em rocha era o prenúncio do desastre. O barco parava de forma abrupta e definitiva, muitas vezes a mais de 500 metros da areia. A rampa baixava, e os homens se deparavam não com uma praia, mas com uma extensão traiçoeira de água rasa, pontilhada por corais afiados e sob o olhar atento do inimigo. Era o início da jornada através da zona da morte. Forçados a desembarcar com água na altura do peito ou da cintura, os fuzileiros navais enfrentavam uma tarefa quase impossível. Carregando mais de 30 quilos de equipamento, incluindo fuzil M1 Garand, munição, granadas e rações, cada passo era um esforço exaustivo. A água criava um arrasto que tornava o avanço lento e penoso, enquanto o fundo irregular causava tropeços e quedas, danificando armas e encharcando rádios vitais. Nesse estado, eles eram alvos perfeitos, silhuetas escuras movendo-se lentamente contra o brilho da água, sem qualquer tipo de cobertura ou possibilidade de revidar o fogo de forma eficaz. Era precisamente para este momento de máxima vulnerabilidade que as defesas japonesas haviam sido projetadas e calibradas. A arrebentação não era um obstáculo a ser superado, era um campo de extermínio metodicamente preparado. O exemplo mais brutal desta realidade ocorreu em novembro de 1943,
no atol de Tarawa. Os planejadores americanos contavam com uma maré alta para levar os barcos e guins por cima do Recife. Contudo, uma maré inesperadamente baixa prendeu as lanchas de desembarque a centenas de metros da praia. As primeiras vagas de fuzileiros foram obrigadas a vadear por essa longa distância sob um fogo cruzado devastador, vindo de casamatas de concreto, ninhos de metralhadora e posições de morteiro que haviam sido previamente ajustadas para cobrir cada metro daquela área. As perdas foram catastróficas. Nas primeiras horas, unidades inteiras foram dizimadas antes mesmo de pisar na areia seca. A água se tingiu de vermelho, e a zona entre o Recife e a praia se tornou um cemitério para centenas de homens. Esta tática defensiva japonesa era uma ciência. Os artilheiros não estavam atirando às cegas, eles tinham as distâncias calculadas. As equipes de metralhadoras criavam campos de fogo entrelaçados, garantindo que não houvesse rotas seguras. Os atiradores de elite visavam oficiais e operadores de rádio para semear o caos e quebrar a cadeia de comando. Para os fuzileiros presos na água, o inimigo parecia estar em toda parte e em lugar nenhum ao mesmo tempo, escondido em posições fortificadas que eram quase imunes ao bombardeio naval preliminar. O fracasso da tática convencional em Tarawa e em outros desembarques iniciais deixou uma lição clara e sangrenta. A coragem dos soldados não era suficiente para superar uma falha tecnológica. O exército americano enfrentava um impasse tático fundamental. Era preciso encontrar uma maneira de cruzar a zona da morte, de levar os soldados da segurança do navio para a areia da praia sem entregá-los ao matadouro da arrebentação. A solução para este problema mortal não viria de uma nova estratégia, mas de uma nova máquina. A urgência por uma nova abordagem era inegável. Diante das perdas crescentes e do impasse tático imposto pelos recifes de coral, os estrategistas americanos buscaram uma solução que pudesse romper o ciclo de violência na arrebentação. A resposta não surgiu dos centros de design militar tradicionais, mas de um ambiente civil inesperado, os pântanos da Flórida. Ali, um inventor chamado Donald Roeblin havia desenvolvido um veículo de resgate civil projetado para operar nos terrenos alagados e impenetráveis da região, especialmente após a devastação de furacões. O veículo, batizado de Alligator, possuía a capacidade única de se mover tanto na água quanto em terra firme, utilizando um sistema de lagartas com aletas que funcionavam como pás na água e como garras no solo. A existência do Alligator chegou ao conhecimento do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos através de um artigo publicado na revista Life. Planejadores militares, desesperados por uma forma de transpor as barreiras do Pacífico, viram no projeto de Roeblin o potencial para uma solução militar. Inicialmente, a ideia de adaptar um veículo de resgate civil para combate foi recebida com ceticismo, mas a necessidade premente da guerra acelerou o interesse e o desenvolvimento. O Corpo de Fuzileiros Navais encomendou um protótipo militarizado, dando início a um processo de transformação que converteria o Pacífico Alligator em uma máquina de guerra. A transição de veículo de resgate para veículo de assalto exigiu modificações substanciais. A estrutura leve de alumínio do modelo original foi substituída por um casco de aço para oferecer alguma proteção contra armas de pequeno calibre e estilhaços. O motor foi aprimorado para suportar o peso adicional e fornecer a potência necessária para carregar tropas e equipamentos. Mais importante, as lagartas foram redesenhadas com garras mais robustas, capazes de tracionar não apenas na lama, mas também em terrenos duros e regulares como o coral. Nascia assim o asterisco Landing Vehicle, Tracked Asterisco, ou LVT, que rapidamente ganharia o apelido de Amtrak, uma contração de trator anfíbio. O conceito que emergiu era revolucionário por sua simplicidade e eficácia. Em águas profundas, o LVT flutuava como um barco, impulsionado pelo movimento de suas próprias lagartas, que possuíam pequenas aletas para propulsão. Ao atingir águas rasas ou o próprio Recife, as lagartas encontravam tração e o veículo simplesmente continuava a se mover, subindo a barreira de coral e avançando pela praia como um tanque leve. Esta máquina eliminava a transição perigosa que havia custado tantas vidas. Os fuzileiros podiam permanecer a bordo, protegidos por seu casco de aço, enquanto o veículo os transportava diretamente do navio transporte, através do Recife e da Zona da Morte, até uma posição segura no interior da praia. O LVT era a personificação da solução de um problema tático, ignorando completamente a fronteira entre o mar e a terra que havia definido a estratégia defensiva japonesa. Ele não precisava de um porto, de um cais ou de uma praia de areia limpa. Ele criava seu próprio caminho. Esta máquina não era apenas um novo tipo de barco. Era uma categoria inteiramente nova de equipamento militar, um híbrido que combinava a mobilidade de um veículo de esteiras com a capacidade náutica de uma embarcação. Sua introdução no Teatro do Pacífico prometia reescrever as regras do assalto anfíbio,
transformando barreiras geográficas antes intransponíveis em meros inconvenientes no caminho para o objetivo. A teoria estava estabelecida e o veículo construído. Agora, sua verdadeira prova de valor ocorreria sob o fogo mais intenso que a guerra poderia oferecer. Em novembro de 1943, a teoria seria submetida à sua prova mais brutal no atol de Tarawa. A pequena ilha de Betio, com pouco mais de 2 km², havia sido transformada em uma das posições mais fortificadas do Pacífico. Para os fuzileiros navais da 2ª Divisão, a missão era clara: tomar a ilha e seu aeródromo vital. O plano de assalto dependia de uma cronometragem precisa e da cooperação da natureza. Contudo, um erro de cálculo sobre as marés transformou o plano em um desastre iminente. Uma maré de quadratura, mais baixa que o previsto, deixou a crista do Recife exposta, prendendo as lanchas e guins a quase 1 quilômetro da praia. Para as primeiras vagas de assalto, a zona da morte se materializou exatamente como os defensores japoneses haviam planejado. Foi neste cenário de falha iminente que o LVT teve sua estreia em grande escala. Enquanto as lanchas convencionais se tornavam alvos estacionários, pouco mais de uma centena de LVTs, modelos LVT-1 e os mais novos LVT-2, conhecidos como Water Buffalo, iniciaram seu avanço. Para os observadores nos navios e para os defensores japoneses entrincheirados, a cena era inédita. Os veículos anfíbios atravessaram as águas mais profundas e, ao chegarem à barreira de coral, não pararam. Suas lagartas de aço morderam a superfície irregular, triturando o coral sob seu peso enquanto escalavam o obstáculo que havia detido toda a frota de desembarque. Eles avançaram lentamente, mas de forma inexorável, sobre o Recife e através das águas rasas, levando as primeiras e cruciais vagas de fuzileiros diretamente para a areia. Sem os LVTs, a invasão de Tarawa teria falhado nas primeiras horas. Eles foram a única forma de transporte mecanizado que conseguiu depositar tropas na praia durante a fase inicial e mais crítica do assalto. A bordo, os fuzileiros observavam, protegidos da maior parte do fogo de armas pequenas, enquanto passavam por seus companheiros que lutavam para vadear pela água, caindo sob o fogo intenso das metralhadoras japonesas. O LVT não apenas transportou homens, ele os entregou para além da linha da maré, permitindo que estabelecessem uma cabeça de praia tênue, porém vital. Contudo, este sucesso teve um custo terrível. Os LVTs, com sua blindagem fina, eram vulneráveis ao fogo de canhões antitanque e artilharia pesada. Muitos foram atingidos e destruídos durante a travessia, transformando-se em cascos em chamas que serviam como marcadores sombrios do caminho para a praia. Outros foram neutralizados assim que chegaram à areia. Apesar das perdas devastadoras de homens e máquinas, a performance do LVT em Tarawa foi uma prova de conceito inequívoca. Em meio ao caos e à carnificina, em condições onde todas as outras tecnologias falharam, o trator anfíbio funcionou. Ele demonstrou que era possível superar a defesa geográfica do Japão e levar a infantaria diretamente ao combate, contornando a zona de extermínio da arrebentação. A batalha foi um batismo de fogo que expôs as fraquezas do veículo, principalmente sua falta de blindagem e armamento defensivo, mas também solidificou seu papel indispensável. Os planejadores do alto comando americano tomaram nota. A lição de Tarawa, paga com o sangue de mais de 1000 fuzileiros, foi clara. Para conquistar o Pacífico, eles precisariam de mais LVTs, melhores e em maior número. A maré de aço havia chegado, e a guerra anfíbia nunca mais seria a mesma. A eficácia do LVT em Tarawa revelou mais do que a simples superioridade de uma máquina. Ela expôs uma falha fundamental na própria filosofia defensiva japonesa. A estratégia do Império do Japão para suas guarnições insulares era conhecida como *Mizujivakuzen*, ou Operação na Beira da Água. Esta doutrina não era apenas uma tática, mas um sistema completo, baseado na premissa de aniquilar a força invasora no momento de sua máxima vulnerabilidade, durante a transição do mar para a terra. Cada componente da defesa era projetado para servir a este único propósito. As posições de artilharia, por exemplo, não eram calibradas para duelos navais de longa distância, mas sim para atingir com precisão a área entre o Recife de Coral e a praia. As equipes de metralhadoras não estabeleciam posições para cobrir o interior da ilha, mas sim para criar campos de fogo entrelaçados que varriam a arrebentação. Cada casamata, cada trincheira e cada rolo de arame farpado era posicionado com um único objetivo: transformar a zona de desembarque em um matadouro impenetrável. Para os comandantes japoneses, era uma equação de lógica militar impecável. O inimigo seria forçado a parar no Recife, seus soldados teriam que vadear lentamente pela água, e as defesas previamente ajustadas os eliminariam com eficiência metódica. Esta confiança na geografia e na doutrina era absoluta.
O que eles não podiam prever era um veículo que simplesmente ignorava a premissa central de todo o seu plano. Quando as colunas de LVTS surgiram no horizonte e começaram a escalar os recifes de Tarawa, Saipan e Peleliu, a reação inicial nas linhas japonesas foi de incredulidade. Máquinas que deveriam ter sido detidas pela barreira natural estavam, em vez disso, usando-a como uma rampa. A premissa fundamental de sua estratégia estava se desintegrando em tempo real. O choque tático foi imediato e devastador. Os LVTS não apenas transportaram os fuzileiros através da zona da morte. Eles os depositaram em locais que, segundo a doutrina japonesa, eram inalcançáveis. Em vez de desembarcar na linha da maré, sob o fogo cruzado das posições da linha de frente, os fuzileiros saltavam das rampas dos tratores anfíbios já em terra firme, muitas vezes atrás das primeiras linhas de metralhadoras e arame farpado. A surpresa tática era completa. Defensores entrincheirados, preparados para enfrentar um ataque frontal vindo do mar, de repente se viam flanqueados ou atacados pela retaguarda. Uma rede defensiva projetada para funcionar como uma parede coesa voltada para o oceano foi instantaneamente fragmentada. A consequência foi o caos. A cadeia de comando japonesa, rígida e dependente de planos pré-estabelecidos, teve dificuldade em se adaptar a uma ameaça que não se comportava como esperado. Posições de morteiro que tinham a arrebentação como alvo pré-definido tornaram-se inúteis contra tropas que já estavam em terra e avançando. Ninhos de metralhadora, perfeitamente posicionados para varrer a praia, eram vulneráveis a ataques de flanco por esquadrões de fuzileiros que haviam desembarcado a dezenas de metros de distância, usando os próprios LVTS como cobertura móvel. A desorganização se espalhou pelas linhas de defesa. O que deveria ter sido uma aniquilação coordenada na água transformou-se em uma série de combates isolados e desesperados por toda a cabeça de praia. O LVT não era apenas um meio de transporte. Era uma arma psicológica que quebrou a confiança do defensor em seu terreno e em sua estratégia. Ao tornar o intransponível transitável, a engenharia americana havia transformado a maior vantagem do Japão em sua vulnerabilidade mais crítica. A aproximação do LVT ao Recife de Coral era um processo mecânico que alterava fundamentalmente a dinâmica do desembarque. A transição da água para a terra, o ponto exato de vulnerabilidade que a doutrina japonesa explorava, era redefinida pela física do veículo. Em águas profundas, ele se comportava como uma embarcação de fundo chato, seu calado relativamente baixo permitindo que se aproximasse mais da costa do que qualquer lancha convencional. O som dominante era o do motor a diesel e o chapinhar da água contra o casco de aço. Contudo, ao encontrar a barreira de coral submersa, a natureza do veículo se transformava. O que antes era um barco tornava-se um trator blindado, e o ambiente sonoro e visual mudava de forma abrupta e violenta. O primeiro contato das lagartas de aço com a estrutura de carbonato de cálcio do Recife produzia um som áspero e rangente, audível acima do barulho do motor. Era o som de toneladas de metal aplicando pressão direta sobre a rocha viva, um ruído de fricção e fratura que ecoava pela água. As garras das lagartas, projetadas para tracionar em lama e areia, encontravam pontos de apoio na superfície irregular do coral, esmagando e quebrando a estrutura milenar para garantir a propulsão. Para os fuzileiros dentro do compartimento de tropas, era uma vibração intensa que percorria todo o casco, um tremor que sinalizava a superação do primeiro obstáculo. A rotação contínua das lagartas em águas rasas projetava leques de água salgada e sedimentos de coral pulverizado para os lados do veículo, criando uma cortina de spray que obscurecia parcialmente a visão, mas confirmava o avanço contínuo. Uma vez que o LVT vencia a crista do Recife e entrava na zona de arrebentação, seu movimento se tornava mais estável. Ele não mais flutuava, mas se movia com o peso total apoiado no leito marinho, avançando com uma força inexorável em direção à areia. Esta travessia, que para a infantaria a pé era uma marcha lenta e mortal, era completada em questão de minutos. Ao atingir a linha da praia, a transição era quase imperceptível. O som das lagartas mudava de um rangido aquático para o atrito seco contra areia vulcânica ou de coral. O veículo não parava na beira da água. Ele continuava seu avanço, subindo a inclinação da praia e penetrando dezenas de metros em terra firme, buscando a primeira linha de vegetação ou qualquer depressão no terreno que oferecesse uma cobertura mínima contra o fogo direto. Quando o LVT finalmente parava, o próximo som a dominar o ambiente era o baque metálico e pesado da rampa de assalto frontal sendo baixada. A pesada placa de aço, que servia como blindagem durante a aproximação, caía sobre a areia, funcionando como uma ponte segura para os ocupantes. Este era o sinal. Imediatamente, os fuzileiros navais, treinados para esta ação, saíam em sucessão rápida. Eles não saltavam para a água do mar, mas para a areia seca,
já posicionados para além dos obstáculos de arame farpado e das armadilhas que guarneciam a linha da maré. A sua saída era um procedimento executado com urgência funcional. Cada homem corria para a posição designada, estabelecendo um perímetro defensivo em segundos. O LVT havia cumprido sua função primária: depositar uma unidade de combate coesa e pronta para lutar diretamente no campo de batalha, contornando a zona de extermínio. E quase que invariavelmente, era neste exato momento, com os homens estabelecendo suas primeiras posições, que a primeira granada de morteiro inimiga explodia nas proximidades, lançando uma coluna de areia e estilhaços para o ar, marcando o início do combate em terra. Uma vez que as primeiras vagas de fuzileiros estavam em terra, a batalha pela cabeça de praia entrava em sua fase mais crítica. O sucesso de uma invasão anfíbia não dependia apenas de quantos homens chegavam à praia, mas de por quanto tempo eles poderiam lutar. Um fuzileiro sem munição, um médico sem plasma ou um pelotão sem comunicação por rádio era uma unidade ineficaz, destinada a ser isolada e destruída. As primeiras horas de combate eram caracterizadas por um consumo frenético de suprimentos, e a falha em reabastecer as tropas da linha de frente significaria o colapso de toda a operação. Foi neste ponto que o Landing Vehicle, Tracked, revelou sua segunda função, talvez tão vital quanto a primeira, a de ser a espinha dorsal logística da invasão. O LVT se transformou em uma ponte rolante ininterrupta, uma artéria de aço que conectava o poder industrial flutuando nos navios de transporte com a necessidade desesperada dos homens combatendo em terra. Assim que depositava sua carga de tropas, o veículo não ficava ocioso. Ele retornava imediatamente para a água, navegando de volta através da arrebentação em direção aos navios de carga, onde guindastes já preparavam a próxima remessa. Este ciclo contínuo, independente das marés ou da condição da praia, era algo que as lanchas de desembarque convencionais simplesmente não podiam garantir. O LVT criava uma linha de suprimento bidirecional, confiável e constante, que operava sob o fogo inimigo para sustentar a luta nos momentos em que a batalha pendia na balança. No trajeto de ida, do navio para a praia, os LVTS carregavam os elementos essenciais da guerra. Caixas de munição para fuzis e metralhadoras, granadas, cargas de demolição para destruir casamatas e projéteis de morteiro eram as cargas prioritárias. Junto a elas vinham os galões de água, um recurso crítico no calor sufocante do Pacífico, onde a desidratação podia incapacitar um soldado tão eficazmente quanto uma bala. Equipamentos de comunicação, como os rádios SCR-300, eram transportados com cuidado, pois representavam um sistema nervoso do comando, permitindo que os oficiais coordenassem ataques e solicitassem apoio de artilharia naval. E, de forma crucial, os veículos traziam suprimentos médicos, caixas de plasma sanguíneo, morfina e ataduras, que davam aos médicos de campo os meios para estabilizar os feridos diretamente na linha de frente. Na viagem de volta, sua função se invertia. O compartimento que antes levará homens para o combate agora se tornava uma ambulância improvisada, mas eficiente. Os feridos, muitos em estado grave, eram cuidadosamente colocados a bordo. O LVT então refazia seu caminho através da zona de combate, oferecendo a esses homens a única chance real de sobrevivência: a evacuação para os navios hospital ou para as enfermarias a bordo dos transportes, onde cirurgiões poderiam operar. Esta evacuação sistemática não apenas salvou inúmeras vidas, mas também teve um profundo impacto psicológico. Saber que havia um caminho para sair da praia se ferido dava aos fuzileiros a resiliência para continuar avançando. Cada LVT que partia com os feridos era prova de que eles não haviam sido abandonados em uma ilha hostil. Esta linha de suprimento e evacuação, mantida pelos tratores anfíbios, garantiu que a cabeça de praia não fosse apenas estabelecida, mas que pudesse ser mantida, reforçada e, por fim, expandida. O batismo de fogo em Tarava não apenas validou o conceito do LVT, ele redefiniu a escala do planejamento anfíbio americano. A lição aprendida foi que a superioridade não viria de dezenas de veículos, mas de centenas, operando em uma sinfonia de logística e poder de fogo. O que se seguiu foi a aplicação dessa lição em uma escala industrial. As operações subsequentes no Pacífico, como as invasões de Saipan e Iwo Jima, não utilizariam os LVTS como um recurso de apoio, mas como elemento central e esmagador de toda a força de assalto. Os números envolvidos ilustram essa mudança de paradigma. Na invasão de Saipan, em junho de 1944, mais de 800 LVTS foram empregados para desembarcar a 2ª e 4ª Divisões de Fuzileiros Navais. Em Iwo Jima, em fevereiro de 1945, a frota anfíbia contava com cerca de 600 desses veículos. Isso representava uma mudança fundamental na doutrina de assalto. Não se tratava mais de uma pequena vanguarda abrindo caminho.
Era uma maré de aço projetada para inundar e sobrecarregar as defesas da praia em uma única e massiva onda. Os mapas de planejamento para essas operações, quando vistos em retrospecto, mostram as praias divididas em setores, cada um designado a um batalhão de tratores anfíbios. Essas vastas frotas anfíbias eram organizadas em ondas meticulosamente cronometradas, garantindo que um fluxo contínuo de homens e material chegasse à costa. Cada veículo podia transportar cerca de 24 fuzileiros totalmente equipados ou até 4,5 toneladas de carga. Em termos numéricos, uma frota de 500 LVTS tinha capacidade teórica de desembarcar 12.000 homens, uma divisão inteira, em uma única viagem. O impacto dessa escala na defensiva japonesa foi paralisante. A estratégia de aniquilação na arrebentação dependia da capacidade de concentrar o fogo em um número limitado de alvos que se aproximavam lentamente. Contudo, enfrentar centenas de LVTS avançando simultaneamente por uma frente de vários quilômetros era um problema tático completamente diferente. Os defensores não conseguiam mais focar seu poder de fogo. Para cada LVT que era atingido e neutralizado, dezenas de outros continuavam seu avanço, desembarcando suas tropas e estabelecendo múltiplos pontos de pressão ao longo da linha defensiva. O poder de combate esmagador não era apenas uma questão do número total de tropas, mas da velocidade com que esse poder podia ser projetado na praia. Em vez de um gotejamento de reforços que os defensores poderiam conter, a frota de LVTS permitia que milhares de fuzileiros estivessem em terra e combatendo na primeira hora da invasão. Essa massa de veículos também multiplicava a capacidade logística que sustentava o ataque. Enquanto algumas unidades de LVTS se concentravam no transporte de tropas, outras eram designadas exclusivamente para o transporte de suprimentos desde o primeiro momento. Isso significava que, quase que imediatamente após o desembarque das primeiras vagas, seguiam-se ondas de LVTS carregando munição, água, equipamentos de rádio e equipes médicas. A escala da operação garantia que a cabeça de praia não apenas fosse estabelecida por força bruta, mas que fosse imediatamente reforçada e abastecida, permitindo que as unidades de assalto mantivessem o ímpeto e começassem a avançar para o interior. O trator anfíbio, quando empregado em massa, deixou de ser apenas uma solução para o problema do Recife de Coral. Ele se tornou a personificação da estratégia americana no Pacífico, a aplicação de uma força industrial e logística avassaladora para superar as defesas mais obstinadas, superando o inimigo não apenas pela coragem, mas pela pura e irrefriável massa. O projeto original do LVT priorizava a capacidade anfíbia em detrimento da proteção. Seu casco era composto por chapas de aço finas, projetadas para deter estilhaços de artilharia e fogo de armas de pequeno calibre, mas insuficientes para resistir ao impacto direto de um canhão antitanque ou de uma metralhadora pesada. Uma vez em terra, o veículo se tornava um alvo grande, lento e relativamente frágil. Os fuzileiros navais e as tripulações dos tratores anfíbios, enfrentando defesas japonesas cada vez mais sofisticadas e entrincheiradas, perceberam rapidamente que o LVT precisava evoluir de um simples meio de transporte para uma plataforma de combate capaz de se defender e apoiar o avanço. A resposta a essa vulnerabilidade não veio dos escritórios de engenharia nos Estados Unidos, mas da necessidade imediata e da engenhosidade nascida no próprio campo de batalha. As unidades de manutenção do Corpo de Fuzileiros Navais, trabalhando em condições adversas e com recursos limitados, começaram a realizar modificações de campo para aumentar a capacidade de sobrevivência e o poder de fogo de seus veículos. Placas de blindagem adicionais, muitas vezes canibalizadas de outros veículos destruídos ou de navios danificados, eram soldadas de forma improvisada às laterais e à frente do casco, oferecendo uma camada extra de proteção para a tripulação e os passageiros. Mais importante, a capacidade ofensiva do LVT foi drasticamente aprimorada. Metralhadoras Browning calibre .30 e a mais potente calibre .50 eram instaladas em suportes artesanais em qualquer espaço disponível, montadas em anéis que permitiam um campo de tiro de 360 graus. O que antes era um táxi para a praia evoluiu para algo muito mais letal, um mini fortim móvel. A função tática desses LVTS modificados se tornou crucial durante a primeira e mais sangrenta hora do desembarque, quando as unidades de assalto estavam mais expostas e vulneráveis. Em vez de simplesmente depositar as tropas e recuar para a água, muitos desses veículos blindados e armados permaneciam na praia, avançando ao lado da infantaria. Eles se tornaram a primeira fonte de apoio de fogo direto disponível para os fuzileiros. Quando um ninho de metralhadora japonês abria fogo de uma casamata de concreto, imobilizando um pelotão inteiro na areia, era um LVT modificado que manobrava para uma posição de flanco, despejando um fluxo contínuo de projéteis calibre .50 sobre a abertura da fortificação. Esse poder de fogo suprimia os defensores,
permitindo que as equipes de demolição se aproximassem e destruíssem a posição com cargas explosivas. Fotografias de arquivo, muitas vezes raras, documentam essa evolução em campo. Imagens de Iwo Jima e Okinawa mostram LVTS cobertos com sacos de areia, trilhos de lagarta sobressalentes e placas de aço soldadas em ângulos estranhos, cada modificação um testemunho da experiência brutal do combate. Os próprios fuzileiros transformaram seus veículos de transporte em armas de assalto, uma adaptação que salvou incontáveis vidas. Esses tratores anfíbios não eram tão poderosos quanto um tanque Sherman, mas tinham uma vantagem crucial: eles estavam lá, na praia, desde o primeiro minuto. Eles providenciavam cobertura móvel e fogo de supressão imediato, preenchendo a perigosa lacuna entre o desembarque e a chegada de blindados mais pesados. A transformação do LVT em um forte móvel é um exemplo clássico da inovação no campo de batalha, onde a sobrevivência força a adaptação e transforma uma ferramenta logística em um ativo de combate indispensável. Em setembro de 1944, a ilha de Peleliu tornou-se o próximo objetivo na campanha americana do Pacífico. Sua captura era considerada essencial para proteger o flanco da invasão das Filipinas, principalmente devido ao seu aeródromo. Contudo, a análise do terreno revelou um desafio tático de uma magnitude que levou os planejadores a classificar as praias de desembarque designadas como impraticáveis. A primeira divisão de fuzileiros navais foi encarregada de uma tarefa que, segundo os mapas e a doutrina convencional, beirava o impossível. O obstáculo principal era uma extensa e complexa barreira de coral que se estendia por mais de 700 metros a partir das praias de desembarque ocidentais, conhecidas pelos codinomes White e Orange. Esta não era uma barreira simples, era uma plataforma de coral larga e irregular, com águas rasas demais para qualquer lancha de desembarque padrão, mas repleta de saliências afiadas que poderiam imobilizar qualquer veículo que não fosse projetado especificamente para superá-la. O terreno por trás da praia agravava ainda mais o problema. Imediatamente após a estreita faixa de areia, o terreno se transformava em uma mistura de pântanos de mangue e vegetação densa, dominado pelas cumeadas de calcário do cume Umur-Brogol. Os defensores japoneses, sob o comando do coronel Kunio Nakagawa, haviam aprendido com as batalhas anteriores. Eles abandonaram a doutrina de aniquilação na arrebentação em favor de uma defesa em profundidade, transformando toda a ilha em uma fortaleza. Posições de artilharia e morteiros foram entrincheiradas em cavernas e fortificações de concreto, com campos de tiro perfeitamente calculados para cobrir não apenas a praia, mas toda a extensão da barreira de coral. Qualquer tentativa de desembarque por meios convencionais resultaria em um massacre em escala ainda maior do que o visto em Tarawa. Diante deste cenário, os planejadores americanos chegaram a uma conclusão inequívoca: o Landing Vehicle, Tracked, não era apenas a melhor opção, era a única opção viável. No dia da invasão, 15 de setembro de 1944, a teoria foi posta em prática. Centenas de LVTS, organizados em ondas de assalto, iniciaram a longa travessia sobre a barreira de coral. O avanço foi lento e metódico, sob um dos mais intensos e precisos bombardeios de artilharia e morteiros já enfrentados em um desembarque no Pacífico. Os veículos anfíbios demonstraram sua capacidade única, com suas lagartas de aço encontrando tração no coral irregular e impulsionando-os para frente, enquanto projéteis explodiam ao redor, lançando colunas de água no ar. Foi em Peleliu que a dupla função do LVT, como transporte de tropas e plataforma de tiro móvel, se tornou absolutamente crítica. Os veículos não apenas levaram os fuzileiros através da zona de morte de 700 metros, eles permaneceram com eles na praia, fornecendo o único apoio de fogo direto disponível nos minutos iniciais e mais caóticos do assalto. Esta dupla função foi decisiva. Enquanto os fuzileiros desembarcavam e tentavam estabelecer um perímetro, os LVTS armados com metralhadoras, e em alguns casos, canhões de 37 mm, engajavam diretamente as casamatas e os ninhos de metralhadora japoneses que estavam cravados na linha da vegetação. Um pelotão imobilizado pelo fogo de uma posição fortificada podia contar com o LVT para manobrar e fornecer fogo de supressão, permitindo o avanço. Eles se tornaram pontos de apoio móveis, atraindo fogo inimigo e respondendo com uma força que permitiu aos fuzileiros sobreviver à fase inicial do ataque e começar a avançar para o interior. O custo foi extremamente alto, com dezenas de LVTS destruídos pelo fogo antitanque preciso vindo das elevações. No entanto, eles cumpriram sua missão. A cabeça de praia em Peleliu, estabelecida em um local considerado impraticável, foi conquistada. A tecnologia do trator anfíbio provou que, com a ferramenta correta, mesmo as defesas naturais e artificiais mais formidáveis poderiam ser superadas, transformando o impossível em um fato consumado no campo de batalha. Em fevereiro de 1945,
a campanha americana no Pacífico se voltou para um dos alvos mais formidáveis e estrategicamente vitais até então, a ilha de Iwo Jima. Para os veteranos das campanhas anteriores, o desafio dos recifes de coral era um obstáculo conhecido e compreendido. Contudo, Iwo Jima apresentaria um novo adversário, um que não era uma barreira a ser escalada, mas a própria superfície sobre a qual a batalha teria que ser travada. A ilha, de origem vulcânica, não possuía as praias de areia branca e coral compactado de outros atóis. Em seu lugar, os fuzileiros navais encontraram terraços íngremes de cinza vulcânica negra e macia, um terreno que se comportava de maneira totalmente diferente de tudo que já haviam enfrentado. O problema não estava mais na água, mas na própria terra. Essa cinza, ou tefra, era composta por grãos grossos e soltos, desprovidos da coesão e da compactação necessárias para suportar peso concentrado. Para veículos com rodas, o efeito era imediato e catastrófico. No momento em que jipes, caminhões de suprimentos e tratores de artilharia desciam das lanchas de desembarque, suas rodas afundavam instantaneamente na cinza fofa, como se estivessem em areia movediça. Motores rugiam em esforço máximo, mas as rodas apenas giravam em falso, cavando mais fundo e imobilizando os veículos de forma definitiva. A praia de desembarque, que deveria ser uma artéria logística para o avanço, rapidamente se transformou em um cemitério de equipamentos atolados. Peças de artilharia cruciais, necessárias para apoiar o assalto contra as posições fortificadas no Monte Suribachi, ficavam presas a poucos metros da água, tornando-se alvos fáceis para os morteiros e a artilharia japonesa. Neste cenário de paralisia logística, o Landing Vehicle, Tracked, demonstrou sua superioridade de design de uma forma nova e decisiva. O mesmo princípio que permitia que suas lagartas distribuíssem o peso para escalar o coral irregular agora se provava essencial para navegar na cinza vulcânica. As lagartas largas do LVT distribuíam o peso do veículo por uma área de superfície muito maior em comparação com os pneus. Isso resultava em uma baixa pressão sobre o solo, permitindo que o trator anfíbio flutuasse sobre a superfície macia em vez de afundar nela. Em nítido contraste com o caos dos veículos com rodas, as colunas de LVTS avançavam firmemente pela praia, movendo-se com uma tração consistente sobre o terreno que havia derrotado todas as outras formas de transporte mecanizado. A capacidade do LVT de operar neste ambiente único transformou de um veículo de assalto em uma ferramenta logística indispensável. Eles se tornaram os únicos meios viáveis para transportar munição, água e suprimentos médicos da linha da maré para o interior, estabelecendo depósitos vitais que sustentaram o avanço inicial. Mais importante, os LVTS foram usados para rebocar peças de artilharia e outros veículos atolados para fora da zona de perigo, desobstruindo as praias e permitindo que o fluxo de reforços continuasse. A imagem que definia as primeiras horas em Iwo Jima era de tratores anfíbios manobrando habilmente entre os destroços e os veículos imobilizados, sua presença constante sendo a única garantia de que a cabeça de praia não seria isolada e destruída. A batalha por Iwo Jima provou que a eficácia do LVT não se limitava a superar barreiras de coral. Sua superioridade fundamental residia em seu sistema de propulsão por lagartas, uma solução de engenharia que o tornava um verdadeiro veículo anfíbio para todos os terrenos, capaz de levar a guerra do mar para a terra, independentemente de o solo ser feito de rocha, areia ou cinzas. Por trás do sucesso tático do LVT, existia uma realidade humana definida pelo confinamento, pelo ruído e por um perigo constante. Se para os fuzileiros que transportavam o veículo era um refúgio temporário, para sua tripulação era um posto de combate permanente e altamente exposto. A vida dentro da caixa de aço era uma provação de resistência física e mental. A tripulação, geralmente composta por 3 ou 4 homens, um comandante, um motorista e 1 ou 2 artilheiros, operava em um espaço apertado, quente e ensurdecedor, dominado pelo rugido do motor e pelo cheiro de diesel e aço quente. Eles eram os operadores de uma máquina vital, mas também eram os ocupantes de um alvo prioritário. Uma vez na mira das defesas costeiras, o LVT se tornava um alvo grande, com cerca de 8 metros de comprimento, e relativamente lento, especialmente na água, onde sua velocidade máxima raramente ultrapassava os 12 km por hora. Essa lentidão o transformava em um alvo fácil para os artilheiros japoneses. Canhões antitanque de 37 e 47 mm, disparados de posições entrincheiradas e camufladas, podiam perfurar sua blindagem fina com facilidade. Um único projétil bem colocado podia incapacitar o motor, ferir a tripulação ou detonar a munição transportada a bordo, resultando em uma destruição catastrófica. Para a tripulação, o som de um impacto direto era o prenúncio do fim. A primeira ameaça, contudo, surgia antes mesmo de a praia ser avistada.
As forças japonesas frequentemente minavam as águas rasas e as aproximações dos recifes com minas antitanque e navais. Para um LVT, passar sobre uma dessas minas significava uma explosão violenta vinda de baixo, que estraçalhava o casco e inundava o compartimento instantaneamente, dando pouco ou nenhuma chance de sobrevivência para quem estava dentro. Talvez o perigo mais insidioso, no entanto, viesse de cima. Muitos modelos de LVT, especialmente os primeiros, tinham um compartimento de tropas com a parte superior aberta. Isso os tornava extremamente vulneráveis ao fogo de morteiros. Um projétil de morteiro, caindo em arco, não precisava de um impacto direto para ser letal. Uma detonação próxima podia lançar estilhaços sobre a tripulação e os passageiros. Pior ainda, um projétil que caísse dentro do compartimento transformava o veículo em uma armadilha mortal, com a explosão contida pelas paredes de aço. Em cartas enviadas para casa, tripulantes descreviam a experiência sensorial de pilotar a máquina em combate. A sensação de operar quase às cegas, guiando-se por pequenas fendas de visão enquanto o cal se desenrolava do lado de fora. A vibração constante que percorria o corpo, e o sentimento de impotência quando o veículo era atingido, transformando o que era um abrigo em um caixão de aço. Esses homens eram os heróis anônimos da maré de aço. Eles não recebiam a mesma atenção que a infantaria que tomava a praia, mas sua coragem era condição prévia para qualquer sucesso. Eram eles que enfrentavam o fogo mais intenso primeiro, que abriam o caminho e que retornavam para buscar os feridos. Cada travessia bem-sucedida era um triunfo, mas muitas tripulações não completavam a viagem. O preço da travessia era pago por eles, e cada cabeça de praia bem-sucedida foi construída sobre o alicerce de seu sacrifício silencioso. A capacidade tática do LVT, provada repetidamente nas praias de coral e cinza vulcânica, transcendeu o campo de batalha imediato para influenciar diretamente a grande estratégia americana no Pacífico. O sucesso de cada desembarque individual, por mais brutal que fosse, contribuiu para uma mudança fundamental na forma como a guerra era conduzida em escala continental. A máquina que conquistava praias tornou-se a ferramenta que permitiu a execução eficaz da estratégia de salto entre ilhas, ou *island open*. Esta doutrina não consistia em conquistar cada porção de terra ocupada pelo Japão, o que seria um processo lento e de custo proibitivo em vidas. Em vez disso, o objetivo era capturar ilhas estrategicamente vitais, principalmente aquelas com potencial para a construção de aeródromos, enquanto se contornavam e isolavam as guarnições japonesas mais fortes, deixando-as apodrecer na videira, cortadas de suas linhas de suprimento. Antes da introdução do LVT, os planejadores americanos estavam limitados a atacar ilhas com portos de águas profundas e praias acessíveis a lanchas convencionais. Invariavelmente, estas eram as ilhas que o Japão havia transformado em suas fortalezas mais poderosas, como Rabaul ou a base naval de Truk. Um assalto direto a esses redutos seria uma campanha prolongada e extremamente sangrenta. O trator anfíbio reescreveu essa limitação geográfica. De repente, ilhas e atóis antes descartados como impraticáveis para um desembarque em massa, devido a recifes extensos ou praias inadequadas, tornaram-se alvos viáveis. O LVT deu aos comandantes americanos o poder de escolher o campo de batalha, permitindo-lhes flanquear as principais fortalezas inimigas em uma escala estratégica. A fortaleza japonesa em Rabaul, na ilha de Nova Bretanha, é o exemplo principal. Com mais de 100.000 tropas e uma vasta rede de fortificações, Rabaul era um objetivo formidável. Em vez de lançar um assalto frontal, a estratégia aliada, possibilitada pelo LVT, foi tomar posições em ilhas adjacentes, como as Ilhas do Almirantado e a Nova Geórgia. Essas operações de desembarque, em terrenos difíceis que teriam detido forças convencionais, permitiram que os aliados construíssem aeródromos. A partir dessas novas bases, o poder aéreo americano e aliado pôde neutralizar Rabaul, bombardeando suas instalações e afundando seus navios de reabastecimento. A fortaleza foi efetivamente isolada e tornada estrategicamente relevante, sem a necessidade de uma invasão terrestre custosa. Este método de contornar e isolar redutos inimigos acelerou drasticamente o cronograma da guerra no Pacífico. Meses que seriam gastos em cercos e batalhas de atrito foram economizados. Cada fortaleza japonesa que era contornada representava dezenas de milhares de vidas, tanto americanas quanto japonesas, que eram poupadas. A capacidade de estabelecer cabeças de praia onde os mapas e a lógica militar convencional diziam ser impossível permitiu que o avanço americano mantivesse um ímpeto implacável, saltando de uma base aérea recém-conquistada para a próxima, aproximando-se cada vez mais do arquipélago japonês. O LVT não era apenas um veículo que levava soldados para a praia. Era o catalisador que permitia que a grande estratégia americana funcionasse na prática.
Ele deu aos comandantes a flexibilidade tática para tomar decisões estratégicas que, em última análise, encurtaram a guerra. A máquina que conquistava praias individuais tornou-se, portanto, a ferramenta que permitiu redesenhar o mapa estratégico do Pacífico, transformando a geografia de um obstáculo japonês em uma vantagem americana. O fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 não significou o fim da necessidade do trator anfíbio. Pelo contrário, a experiência brutal do Pacífico havia gravado uma lição indelével na doutrina militar americana. A capacidade de projetar força do mar para a terra, independentemente do terreno, era uma capacidade estratégica indispensável. O Landing Vehicle, Tracked, havia provado seu valor de forma inequívoca, e seu legado não seria abandonado, mas sim aprimorado. O aço dos veículos que conquistaram os recifes de coral tornou-se a fundação para uma linhagem de máquinas que continuaria a evoluir ao longo das décadas, adaptando-se a novas tecnologias e a novas ameaças. A prova de sua relevância contínua veio rapidamente, menos de 5 anos após o fim da guerra, com o início do conflito na Coreia. Em setembro de 1950, durante o ousado desembarque em Incheon, os LVTS da era da Segunda Guerra, como os modelos LVT-3 Bullmaster e LVT-4 Water Buffalo, foram novamente chamados à ação. Eles se mostraram cruciais para navegar pelas vastas planícies de lama e pelas marés extremas que caracterizavam a costa coreana, demonstrando que o problema do acesso à praia não se limitava aos recifes de coral. Esta experiência de combate impulsionou a próxima fase da evolução. A família de veículos LVT-5, introduzida nos anos 50, foi uma resposta direta às lições aprendidas. Com um casco mais hidrodinâmico para melhor desempenho na água e, crucialmente, um teto blindado para proteger a tripulação e as tropas do fogo de artilharia, o LVT-5 era um veículo mais robusto e marinheiro, projetado para sobreviver em um campo de batalha cada vez mais letal. Nas décadas seguintes, a Guerra Fria apresentou novos desafios, e o design do trator anfíbio deu seu maior salto tecnológico até então. No início dos anos 70, o Corpo de Fuzileiros Navais introduziu o LVT-7, que mais tarde seria redesignado como AAV-7A1, o veículo de assalto anfíbio. Esta máquina se tornaria um ícone das operações anfíbias modernas, servindo por mais de 50 anos. O AAV-7 abandonou o antigo método de propulsão por lagartas na água em favor de hidrojatos potentes, que aumentaram drasticamente sua velocidade e manobrabilidade no mar. Seu casco de alumínio reduziu o peso, e seu interior espaçoso permitia o transporte de até 25 fuzileiros. Do Golfo Pérsico ao Iraque, o AAV-7 foi a espinha dorsal dos assaltos anfíbios americanos, um descendente direto e altamente evoluído dos primeiros tratores que escalaram os corais de Tarava. No século XXI, a natureza da guerra em terra mudou novamente, com a proliferação de minas e artefatos explosivos improvisados, ou IEDs. O casco de alumínio do AAV-7, projetado para um campo de batalha diferente, mostrou-se vulnerável a essas novas ameaças. A necessidade de um sucessor tornou-se urgente. A resposta é o mais novo capítulo neste legado de aço, o Veículo de Combate Anfíbio, ou ACV. Representando uma mudança fundamental no design, o ACV é um veículo de 8 rodas, e não de lagartas. Esta configuração oferece uma mobilidade terrestre muito superior, com maior velocidade em estradas, e seu projeto incorpora um casco em V e blindagem avançada, especificamente para proteger sua tripulação e passageiros contra explosões. Embora sua aparência seja radicalmente diferente, a missão fundamental do ACV permanece inalterada: transportar fuzileiros do navio ao objetivo, através da perigosa transição entre o mar e a terra, e fornecer apoio de fogo direto uma vez em terra. A lição aprendida nos recifes do Pacífico, escrita com o aço dos primeiros LVTS, continua a definir as operações anfíbias na era moderna. A percepção inicial do Oceano Pacífico como um teatro de operações era dominada pela sua geografia. Os atóis, com seus anéis de coral, não eram apenas ilhas, eram fortalezas naturais, cujas defesas pareciam ter sido esculpidas pela própria terra ao longo de milênios. A estratégia japonesa foi construída sobre essa premissa: uma confiança absoluta de que a natureza lutaria ao seu lado, de que os recifes deteriam qualquer invasão mecanizada na arrebentação. Essa visão, no entanto, provou-se incompleta. Ela não levava em conta a capacidade da engenharia humana de redefinir as regras do terreno. O que a natureza havia construído como uma barreira intransponível, a engenharia transformou em um caminho transitável. O coral não foi destruído, ele foi recontextualizado. Deixou de ser o fim da linha para as lanchas de desembarque para se tornar o ponto de partida para os tratores anfíbios. A intervenção da engenharia mecânica subverteu a geografia. Onde a maré se recusava a subir, o motor a diesel fornecia o impulso.
Onde o coral cortava cascos de madeira e aço fino, as lagartas de aço encontravam tração. Esta mudança fundamental na dinâmica do campo de batalha não foi uma questão de força bruta, mas de aplicação inteligente da tecnologia. O Landing Vehicle, Tracked, não venceu o oceano, ele simplesmente ignorou a distinção entre o mar e a terra. Para o LVT, o Recife não era um obstáculo, mas uma rampa. A praia não era um destino final, mas um ponto de passagem. Esta capacidade de tratar a paisagem como um contínuo, em vez de uma série de barreiras distintas, foi o que quebrou a espinha dorsal da doutrina defensiva japonesa. A maré, que por séculos ditou os termos de qualquer operação naval, tornou-se um fator secundário. A engenharia passou a ditar as condições do avanço. Este resultado não foi alcançado sem um custo imenso. Centenas de LVTS foram destruídos, e suas tripulações pagaram um preço elevado por cada metro de praia conquistado. Contudo, o impacto estratégico de sua presença foi inegável. Ao permitir que os planejadores americanos escolhessem pontos de desembarque antes considerados impossíveis, o LVT se tornou o catalisador da estratégia de salto entre ilhas. Fortalezas inimigas foram contornadas, campanhas foram encurtadas, e um avanço implacável foi mantido através do Pacífico. O trator anfíbio tornou-se o símbolo de uma abordagem à guerra que priorizava a solução de problemas táticos através da superioridade industrial e da inovação. Ele representava a ideia de que nenhum obstáculo, natural ou artificial, era verdadeiramente intransponível se a ferramenta correta pudesse ser projetada e implantada em escala massiva. A imagem final desta campanha, gravada na memória coletiva, é a de Iwo Jima. Ali, no solo de cinza vulcânica que imobilizou todos os outros veículos, o LVT mais uma vez provou seu valor, transportando homens e material sobre um terreno que se recusava a ser conquistado. Foi o culminar de uma lição aprendida em Tarawa, refinada em Saipan e dominada em Peleliu. Cada desembarque bem-sucedido foi um testemunho do princípio de que a tecnologia podia reescrever os mapas táticos e alterar o curso da história. O Anel de Coral, antes um escudo perfeito para o defensor, tornou-se estrada pavimentada para o invasor. A natureza propôs um desafio, e a engenharia forneceu a resposta. Quando a engenharia dita maré, o coral vira estrada, e a bandeira avança.